E eu convido você a se esvaziar de tudo que tem te preocupado, se esvaziar de tudo que tem te angustiado. Às vezes nós temos dias turbulosos, difíceis, né? Eu falo que o pior dia da semana para mim é a quarta-feira, porque é o dia que eu estou de plantão, não dá tempo de nada, nem. E todo culto eu já chego atropelada. E hoje eu falei, Senhor, não deixa o celular tocar enquanto eu ministro a palavra, né? Porque teve vezes de eu estar na programação e aí o celular toca, e aí a gente não tem como ficar, né? Então, assim, é um dia muito corrido, só que quando nós chegamos no Santo do Santo, nós temos que nos desligar. Porque, às vezes, aquele dia turbulento, o seu cérebro continua ali acelerado. E você não consegue ligar o teu pensamento em Deus. Não consegue receber aquilo que você precisa. Não consegue entender aquilo que Deus tem falado para a tua vida. E passa o culto, passa a palavra, passa os louvores, e a gente vai embora para casa do mesmo jeito. E o Senhor não trouxe você hoje aqui para ir embora do mesmo jeito. E eu quero que você canta comigo essa canção. Eu nunca cantei esse hino, mas antes de eu subir aqui, eu senti de colocar esse hino para toda a igreja. Porque o Senhor disse para mim que tem pessoas aqui que estão na sua última força. Tem pessoas que falaram, vou mais hoje no culto, mas para mim já deu. Eu estou cansado. E o Senhor disse que hoje Ele vai renovar suas forças. Você crê? Vamos louvar o Senhor com esse hino. O Senhor disse que Ele vê aquilo que ninguém vê lá no seu quarto. Lá naquele cantinho escondido, sabe? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Olha o que o Senhor te diz. Não era para você estar aqui mais. Oh, aleluia, Deus. O Senhor vai te levantar. Aleluia. Louve, igreja, louve. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Declare na sua vida que tudo que você tem passado hoje vai passar. Que é só um processo. E todos os processos passam. Aleluias. Lembra, o Senhor quer que você lembra. Aleluias. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos? Levante as suas mãos nesse momento. Levante a sua mão e receba unção. Receba unção, porque onde você pôr a mão, o Senhor vai abençoar. Lá no teu emprego, lá na sua casa. Aleluia. Receba unção agora. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Declare. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Toda a igreja, não chores,
Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te Vira para a pessoa que está do seu lado e diga. Diga para ela, vai acontecer. Deus mandou Aleluias. te falar Que tudo vai passar. Aleluias. O Espírito de Deus está neste lugar. Amém? Sinta a presença dEle. Porque Ele não dorme. Nas madrugadas, quando você está triste, chorando e achando que não tem jeito, Ele estará com você. E muitas vezes a gente fala, Senhor, mas não dá mais. A Bíblia diz que Deus não disse que seria fácil. Mas Ele fez uma promessa para mim e para você. Que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então mesmo no dia que você acha que você está sozinho, que ninguém te vê, que ninguém te ama. Porque o inimigo, ele diz isso para você. Lá no seu ouvido, ó, ninguém te ama, você não viu? Ninguém nem te cumprimentou no culto. Ninguém te mandou uma mensagem. O Senhor diz para você, Ele te ama. E tem muitas pessoas que te amam. Só que muitas vezes no seu processo é necessário Deus deixar as pessoas de lado quieta. Porque o processo muitas vezes é você e Deus. Muitas vezes o que Deus quer falar com você no particular, Ele não vai falar a hora que você estiver no meio de seus amigos dando risada e brincando. Tem um versículo na Bíblia que diz que é melhor você estar num velório do que numa festa. Estranho isso, né? Deus quer te ver chorando? Não. Mas na festa, o que acontece? Quando você está na festa, você não está nem lembrando de Deus. Você está lá, conversa com um, conversa com o outro, come, bebe, dá risada, né? E quando você está no velório, é um momento de reflexão. Então, por que a Bíblia diz que é o melhor o momento que você está ali no velório? Porque naquele momento, é o momento que todo mundo, quando está no velório, reflete. Fala, nossa, nós não é nada mesmo, hein? Nossa, só essa pessoa. Falei que essa pessoa essa semana. Aí nós vemos que somos totalmente dependentes de Deus. Aí a gente reconhece que não somos nada sem Deus. E que aquele lugar ali, onde está alguém no caixão, é o futuro de todos nós, se nós não formos no arrebatamento. E às vezes Deus não permite você estar no meio de amigos e pessoas, ou pessoas estar cuidando de você. Por quê? Ele quer esse momento no particular com você. Aquele momento que é você e Deus. Porque muitas vezes, irmãos, tem escola dominical, tem palestra, tem estudos. Só que tem coisas que você vai aprender só no secreto. Você e Deus. Você ouvindo Deus. Aí Deus vai ministrar na tua vida. Aí Deus vai ministrar no seu coração. E aí você vai falar, nossa, aí você vai guardar aquilo. Porque às vezes o seu pai falou, o seu professor falou, o seu líder falou, o seu amigo falou. Só que aí quando Deus permite você chegar lá no secreto, normalmente quando você vai para o secreto, é muito difícil quem vai de espontânea vontade. Deus tem que permitir situações na nossa vida. Às vezes Deus permite uma enfermidade. E aí quando você está lá no hospital, com alguém, ou com você mesmo, o Espírito Santo começa a ministrar ali. Às vezes, Deus permite, como já falamos no velório. Às vezes Deus permite uma briga na sua família. Às vezes Deus permite uma enfermidade no seu filho. E Ele te leva para o particular. Diga assim comigo, particular. Deus disse que quer ter particular com você.
E me veio à memória agora um testemunho do Samuel Mariano. Quem já ouviu o testemunho dele aqui? Aquele testemunho que ele fala que ele começou a cantar para tudo quanto é lugar. Muita agenda, muita agenda. E chegou um ponto que ele não tinha tempo mais de orar. Não tinha tempo de ter o particular com Deus. Não tinha um momento de estar ali, ó, ele e Deus. Que é aquele momento do seu devocional, é aquele momento que você acorda e agradece a Deus, é o momento que você liga um hino e reflete naquele hino, e o Espírito Santo já começa a falar na tua vida através do louvor. E ele já não tinha mais tempo. Agenda aqui, agenda ali, correria, doidura. Mas tem um ditado que diz que o tempo quem faz somos? Somos? Você tem feito o seu tempo? Porque nós temos 24 horas por dia. E você tem tirado um tempinho. E aí ele fala o quê? Que de repente as portas se fechou. Ninguém convidava ele para cantar mais. Ninguém. As portas se fechou. E quem vive da obra, que vive assim, vive de ofertas. Antigamente vivia de CDs, né? Vendia CD, fita. Quem aqui é da época da fita? Nossa, só nós três? Fita, lembra a fita? Nossa, olha gente, eu usava tanta fita que eu voltava o mesmo hino, né? Aqueles gravador lá, a gente chamava de gravador. E aquilo lá até enroscava, dava nó, cortava, e eu pregava, e faltava um pedaço do hino, né? Na nossa época. Mas antes da fita ainda tinha o disco. Quem aqui ouviu o disco? Eu ouvi muito disco. Aí você ouvia tanto disco no mesmo hino que até riscava, furava, né? Da nossa época, né? Não era se ligava o celular e escutava um hino. Então ele sobrevivia disso. CDs, cantar, uma oferta. E de repente Deus fechou todas as portas. Só que Deus queria chamar a atenção dele e convidar ele para um particular. Então, às vezes, você não entende o que tem acontecido na sua vida. O Senhor está querendo chamar a sua atenção. Sabe um filho quando fica, mãe, fica lá na barra da saia da mãe, mãe, né? E a mãe está ali ocupada, pera, meu filho, o que foi? Ele quer chamar a sua atenção. Ou ele vai gritar, ou ele vai chorar, ele vai puxar a sua saia, ele vai fazer alguma coisa. Ele quer chamar a sua atenção, porque ele quer aquele momento para ele. Ele quer dizer algo para você, ou ele quer te mostrar algo. E é a mesma coisa. Aí Jesus chamou a atenção dele. E aí, o que ele fez? Ele foi para o quarto orar. Senhor, mas o que está acontecendo? Aí Deus falou para ele, vamos para o particular, meu filho. Vamos para o particular. E aí Deus começou a falar, pega o papel, a caneta. Lembra quando você me adorava? Lembra quando você entrava no seu quarto e chorava? Lembra quando você entrava no seu quarto e lia a Bíblia? Lembra? E foi quando ele criou um hino, né? Ele compôs um hino falando sobre isso. Então, muitas vezes, Deus está te convidando para orar. Você já ouviu hoje Deus te convidar para orar? Quantas vezes Deus tem chamado a nossa atenção? Quantas vezes Deus tem permitido situação na tua vida para você falar, opa, Deus está me convidando, Deus quer alguma coisa. Ah não, depois eu oro. Nossa, deixa eu ver isso primeiro. E nós vivemos num mundo acelerado. Por isso que hoje 98% das pessoas é ansiosa. Por quê? Porque o mundo exige isso de nós. Na mesma hora que você está falando na empresa, você está falando não sei aonde, está falando com o vizinho, está falando com a mãe. O mundo hoje exige isso de todo mundo. E as pessoas são ansiosas. E tudo deixa para depois. Deixa, depois eu oro, depois eu canto, depois eu leio, depois eu escuto esse hino, depois. E o tempo passa e Deus tem que permitir situações na minha vida e na sua vida para chamar a sua atenção. E o Senhor diz que Ele tem chamado a atenção de pessoas aqui, porque Ele quer te convidar para voltar. Volta ao primeiro amor. O primeiro amor é bom demais, né, gente? Quem aqui já teve o primeiro amor? Todo mundo praticamente, né?
O primeiro amor é bom demais. Porque você arruma tempo onde não tem tempo, mas você responde o seu primeiro amor, o seu amor. Você arruma dinheiro onde não tem dinheiro, mas presenteia o seu amor. Você cancela tudo, mas vai num compromisso com o seu amor. E o Senhor te convida, volte. Lembra do primeiro amor? Que nada atrapalhava você? Que não existia desculpas. Ah, não, pastor, eu não fui por... Não. Muitas vezes a gente não vai porque a gente não quer. Muitas vezes a gente não faz porque a gente não quer. Eu sou ser humano. Nós somos seres humanos e nós sabemos o que nós vivemos no dia a dia. A pressão do dia. A canseira do dia. Mas quando é o seu primeiro amor, você esquece a canseira. Né, Davi? Já teve primeiro amor, Davi? Não quer contar aqui porque sua mãe está no culto, né? Então, assim, você, quando está no primeiro amor, você não importa com canseira, com dificuldade, com dor. E o Senhor te convida hoje a voltar ao primeiro amor. Denise, mas é difícil? É, mas é possível. É possível porque aqui fala que Deus, em Isaías, fala que Deus dá força ao cansado. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 40. A minha Bíblia molhou e ela inchou. Ela ficou maior do que ela já era. Isaías 40, verso 29. Achou aí? Diz assim, ó. Dá vigor ao cansado. Algumas Bíblias dizem, dá força ao cansado. E multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Ele multiplica a força daquele que não tem nenhuma força. Às vezes no seu íntimo você fala, eu não tenho força mais. Eu não consigo mais. Não vai ter jeito. E aqui está dizendo que o Senhor dá força e multiplica a força de quem não tem nenhuma força. Aí diz assim que até os jovens se cansarão e se fadigarão. Até os jovens certamente cairão. Até os jovens, que não era para cansar, porque eles são jovens. São novos, têm mais força, mais vigor. Mas a Bíblia diz que até eles se cansarão. E está dizendo no espiritual, até eles vão perder a força espiritualmente. Mas aí o verso 31 diz assim, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você crê nisso? Os que esperam no Senhor. E eu quero dizer para você, espere no Senhor. Se o Senhor te fez uma promessa, vai se cumprir. Passa o tempo que passar, vai cumprir. Espera no Senhor, porque se você esperar no Senhor, as suas forças se renovarão. E quando as minhas forças vai renovar? O Senhor diz para você assim, ó, dia após dia. Todos os dias. Às vezes você deita e fala, nossa Senhor, olha, ó, não aguento. No outro dia você já está com força, com plano, com projetos. Você já até esqueceu que você estava muito cansado. Por quê? Porque Ele renovou as suas forças. Ele deu força e vigor àqueles que precisam. Então o Senhor diz para você, espere nele, confia. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir. O que Deus promete, a Bíblia diz que Deus cumpre. Só tome cuidado, porque às vezes não foi Deus que te prometeu. Por isso, vai para o seu particular com Deus. Se Deus te convidou para um particular e Ele tem chamado a sua atenção de alguma forma, corra, atende Ele. E você vai ter um secreto com Ele. E nesse secreto, dia a dia, Ele vai renovando as suas forças. E nesse secreto você vai ter força para esperar. Por que que tantos profetas esperou tantos anos para receber o milagre? Porque eles estavam dia após dia. Jesus veio, foi embora, os discípulos ficou.
todos os dias eles se reuniam para orar. Eles adoravam a Deus. Enquanto Paulo e Silas estavam na prisão, o que o povo de Deus estava fazendo na igreja? Orando. E muitas vezes, enquanto nós estamos com problema, com dificuldade, com luta, nós estamos fazendo o quê? Murmurando. Reclamando. A Bíblia diz que a reclamação provoca a ira de Deus. Então, se você é um crente que reclama, se atente. Você está deixando Deus irado com você. Não reclame. A reclamação só leva você para trás. Mas ore, apresenta a Deus, confie, busque força e você aguarde que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você reclamar da situação não vai mudar a situação. Só vai piorar. Porque aí você está provocando a ira de Deus. Deus não suporta murmuração. Por que o povo no deserto ficou tanto tempo? Por causa da reclamação. Eles tinham maná do céu. E reclamava. Mas nós queríamos carne. Aí Deus mandou muita carne. Deus é farturento. Aí eles faziam o quê? Reclamava. Eu quero convidar você para se colocar em pé nesse momento. Me diz uma coisa. Quando você dá um ré, você dá um passo para onde? Então, toda vez que você reclama, você anda para trás, clamando para trás. Às vezes você não foi abençoado ainda por causa disso. O Senhor diz para você, olha para frente e clama. Diz ao povo de Israel que marchem. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe para a sua necessidade, não olhe para a sua dor. Mas faz o quê? Segue avante, dê o primeiro passo e vai embora. E nessa noite eu quero convidar você que se sente sem forças para vir aqui na frente. Irmã, mas você quer me expor? Não. O Senhor vai dar força para você. O Senhor vai revigorar as tuas forças. Sabe quando você precisa de uma vitamina D? E você toma vitamina D de 50 mil? E de manhã você estava com dor nas pernas, não aguentava ficar em pé. E à tarde você já está com ânimo? É isso que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai te dar uma injeção de ânimo. Ele vai fortalecer lá onde? No oculto. Aonde você sabe que você precisa. Quem disse que nós temos que ser fortes o tempo todo? Quem disse que nós não podemos mostrar fraqueza? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E todos nós temos o nosso momento de dificuldade. Todos nós temos o nosso momento de falar, eu estou cansada, acho que vou desistir desse negócio. Pode ser um pastor, pode ser um diácono, pode ser qualquer pessoa. Todos nós estamos sujeitos a isso. Só que a questão é o quê? O que eu vou fazer a partir desse momento? Eu vou parar? Eu vou desistir? Eu vou morrer de anemia? Ou eu vou correr atrás? E eu vou me fortalecer. Eu vou buscar Deus. Eu vou receber uma injeção de ânimo. E bola para frente. Vamos orar? Vamos orar. O Espírito Santo diz que tem mais gente. Não precisa ter vergonha. Lembra que aquela mulher do fluxo de sangue, me chama muita atenção que ela não teve vergonha do que era vergonhoso. E às vezes você tem vergonha do que é vergonhoso, porque é o que te dói. E o que mais doía naquela mulher, 12 anos sangrando, rejeitada, fraca, não podia estar no meio das pessoas. E ela tinha vergonha daquilo que envergonhava ela. Só que ela tomou uma decisão que poucos hoje tomam. A decisão que aquela mulher tomou naquele dia, muitas vezes eu não teria coragem.
você não teria coragem de romper todos os obstáculos, de ser envergonhada, porque ela iria se expor para as pessoas. Mas ela foi e rompeu os obstáculos. E ela foi atrás de quem poderia fortalecer ela, mudar a vida dela, transformar ela, tirar ela daquele momento de vergonha, de humilhação, e colocar ela onde? No lugar de honra. Oh, ela foi curada. Ela não sangra mais, ela não tem fraqueza mais. Ah, aquela lá, aquela mulher bonita, viçosa, aquela é a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. E muitos vão olhar e falar assim, aquela, nossa, olha o que Deus fez. Porque Deus não tem um lugar de humilhação para ninguém. Deus tem um lugar de honra para cada um de você que aqui está. Só que para o Senhor te honrar, primeiro Ele precisa te fortalecer dia após dia. Dia após dia. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero convidar a Diva, alguns obreiros que tiver aí, para fazer uma corrente aqui, levantar as mãos e interceder por as pessoas que aqui estão precisando de um milagre, precisando de uma força. O que eles precisam aqui, ninguém de nós sabemos, só Deus. Só que o Deus onisciente, onipotente, onipresente que está neste lugar, Ele vai entrar, sabe aonde? Lá no profundo da alma. Lá onde está escondido, que o diabo aproveita. Aproveita. Sabe para quê? Para ficar acusando a sua mente. O diabo diz para pessoas aqui que não tem jeito, que você não é nada, que o que Deus prometeu para você não vai cumprir porque é impossível. Mas o Deus do impossível está neste lugar e Ele vai te fortalecer. Começa a dizer para o Senhor agora onde dói. Começa a dizer para o Senhor qual é a tua fraqueza. Começa a dizer para o Senhor aquilo que você sente e que ninguém sabe, ou que tem pessoas que sabem e não tem feito nada para te ajudar. O Senhor quer fazer um milagre no teu íntimo agora. Começa a falar para Ele, e todas as pessoas que estão aqui vai ser renovada, vai ser curada. O seu interior não vai sangrar mais. A dor que você sente não vai doer mais, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que entra onde você não pode entrar, mas Ele sente o que você sente, Ele vê o que você fala, Ele faz aquilo que você não pode fazer, e Ele já começou a fazer na tua alma. Aleluias. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, a sua palavra foi ministrada, Senhor, e eu quero pedir que o Senhor manda nesse lugar agora anjos, arcanjos e querubins. Senhor, anjos com espada de fogo, e começa a tocar, Senhor, no íntimo da alma agora. Começa a tocar nesse coração que sangra, nessa mente confusa. Pai, confusão na mente que o diabo tem posto para enlouquecer pessoas aqui. Eu repreendo no nome de Jesus. Satanás, você está na mente, mas você a partir de hoje não tem poder mais. Você não tem poder mais sobre essa vida. Espírito Santo de Deus, começa a tocar. Começa a queimar todo espírito da loucura. Começa a queimar, Senhor, espírito do desespero. Começa a queimar agora, Deus, a síndrome do pânico, Deus. Oh, Espírito Santo, pessoas que têm ouvido vozes diabólicas. Pai, bloqueia agora toda voz do inimigo. Bloqueia. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo demônio sai agora, sai da mente, sai da casa. Demônio que está alojado lá no quarto, Satanás, eu te ordeno agora, pega a sua
coragem e vai embora, porque há poder no sangue de Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toda armadilha do diabo que tem derrubado os teus filhos, Pai querido, demônio que tem passado a rasteira e os teus filhos não têm percebido e eles estão ficando no meio do caminho, Deus, e não está vendo que o diabo está agindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quebra esse demônio agora. Queima, Senhor, agora. Meu Pai, eu quero pedir anjos lá na casa, lá no negócio, lá na empresa. Pai, tudo que estava indo ao contrário, eu profetizo que agora vai pelo lado certo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Jesus, que o Senhor blinda agora a mente, Deus, dos teus filhos que aqui está. Blinda agora. Meu Pai, pinga uma gota do teu sangue e que do alto da cabeça à planta dos pés, essa pessoa seja renovada, essa pessoa receba força, essa pessoa, Senhor amado, seja tocada e impactada pelo poder que há no sangue de Jesus. Meu Pai, por onde elas pisarem, e o Senhor esteja junto. Meu Deus, não permita, Deus, que elas pisem onde elas não podem pisar. Não permita que elas vejam coisas que elas não podem ver. Mas blinda com o teu poder agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito de Deus, eu já quero te agradecer. Eu quero te agradecer por essas vidas, Pai. Que o Senhor tem renovado. Que o Senhor tem tocado e fortalecido. Dia após dia, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Obrigada pelo milagre, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pela cura. Obrigada pela força. Obrigada pelo ânimo, Senhor. Obrigada pela vida da sua igreja, Senhor. Aleluias. Você que está aqui na frente, levanta a sua mão direita. E você vai declarar. Diga assim comigo: Senhor. Está muito fraco. Você recebeu o seu milagre. Diga: Senhor. Obrigada pelo meu milagre. Pela força. Pela bênção. Pelo toque. Em nome de Jesus. Volte para sua casa abençoado, amém? Mesmo que o inimigo tentar te entristecer amanhã, lembra ele que hoje você já recebeu o seu milagre. Leva o seu milagre para casa e não perca ele no caminho. Não perca ele durante a semana. Amém? Que Deus abençoe sua vida nesse momento. Senta 2 minutinhos, vamos para os nossos avisos. Pastor Fabiano hoje, ele foi pregar lá na Assembleia, Missão. E amanhã nós temos culto no Itajá. Se você quiser ir, puder ir.